Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que bem. Eu sempre muito feliz por estar aqui. Ainda estou trabalhando fora, não dá para eu ficar totalmente aqui gravando os vídeos, mas eu trouxe hoje 5 verdades que fui inspirada para trazer a vocês, tá bom? Então vamos lá, a primeira verdade. A primeira verdade, ela é bem forte, mas a quinta verdade é bem grave. Então fique comigo até o final deste vídeo, curta, comente, compartilhe, participe do canal, se inscreva no canal, ajude o canal, pessoal. E sinceramente, eu espero que você aprenda com este canal. Bom, Deus é tudo que existe, a primeira verdade. Existe uma dificuldade das pessoas entenderem e aceitarem isso, mas Deus é energia, Deus não é um ser, Deus é o Todo-Poderoso, Deus é o todo, Deus é o Criador. E aí ele é imanente, porque ele é tudo que existe, ele é transcendente, porque ele tem consciência de si próprio. Por isso é dito que ele é onipotente, onisciente, onipresente. Bom, se Deus é tudo que existe, Deus é esta régua. Deus está nesta caderneta, Deus está nestas canetinhas. Bom, então, pessoal, se Deus é tudo que existe, sua mente é Deus. Deus cria galáxias, Deus cria a todo momento. Você é Deus em ação, sua mente é Deus. E Deus é sua mente. Então, quais são suas crenças? Tudo é possível. Existem infinitas possibilidades no universo. Então, o que você, como Deus, está criando? Hoje, a nossa realidade de agora, ela está criando a nossa vida daqui até 6 meses. Estamos em constante cocriação. Então, esta verdade é muito importante. O quanto você apequena ou engrandece Deus. Você é Deus em ação. Tá bom? Fique com esta primeira verdade. Deus é tudo que existe, você é Deus em ação, você cria a sua realidade porque Deus cria a todo momento. A segunda verdade é sobre emaranhamento quântico. A partir do momento que você olha algo ou alguém, segundo o mestre Hélio Couto, nós já estamos emaranhados. E quando nós procuramos saber da situação ou desse alguém, mais ainda estamos emaranhados. Na verdade, a onda do universo é uma só. E estamos todos, a essência de todos é vácuo quântico, estamos todos já emaranhados. Só que eu participo a partir do momento que eu vejo aquela situação. E você da mesma forma. Então, não precisa ser presencial, pode ser online. Por exemplo, eu já estou emaranhada com o mestre Hélio Couto sem eu conhecê-lo pessoalmente, só virtualmente, só de vê-lo e ouvi-lo. Então, o que acontece comigo, de alguma forma, mexe com ele, e o que acontece com ele, de alguma forma, mexe comigo. Outro exemplo, para os inscritos do meu canal ou para aqueles que visitam. Os inscritos, vocês estão vendo este vídeo, estamos emaranhados e o que acontece comigo, acontece com vocês, e o que acontece com você, acontece comigo. De alguma forma, nós já estamos emaranhados. E para aqueles que não são inscritos? Então, tem pessoas que acham que não tem nada a ver comigo, como muitas pessoas acham que nós não temos nada a ver com o governo, nós não temos nada a ver com a África, nós não temos nada a ver com nada, temos que cuidar da nossa vida, mas
Quem cuida apenas da própria vida adquire problemas, porque o universo vai te entregar responsabilidades para que você assuma algo e de alguma forma evolua ajudando a humanidade. Então, pessoal, para quem não se inscreve, tem pessoas que não me aceitam, não aceitam as coisas que eu falo, tem pessoas que podem não gostar de mim, mas de alguma forma assistem o meu vídeo. Só delas assistirem, só delas me conhecerem e olharem para mim, já estão emaranhadas. E isso pode ser a quilômetros de distância. Não precisa ser no Brasil, pode ser em outro planeta até. Estamos emaranhados eternamente. Outra coisa, tem pessoas que não se inscrevem no meu canal, que eles falam assim, eu sei da situação dela, né? Então a situação dela é dinheiro, mas a situação dela é doença, a situação do outro é desemprego. Vocês notam, nós nem devemos falar essas palavras, né? De acordo com o mestre Hélio, nós não devemos falar determinadas palavras, porque isso já cria uma profecia, né, autorrealizadora, conforme ele disse. Então, só que essas pessoas julgam achando assim, não vou emaranhar com ela, mas já me conhecem, já me veem, entende? Já sabem da minha situação, já estão emaranhadas comigo eternamente. E uma notícia, o que acontece comigo toca nelas, reverbera na vida delas, da mesma forma o que acontece com elas reverbera na minha vida. Então essa ação que Einstein falou que é a ação fantasmagórica à distância. Por quê? Porque a partir do momento que de alguma forma eu me envolvi com a outra partícula, eu me correlacionei, pode ser indiretamente, nós já estamos emaranhados eternamente. E o que acontece comigo, acontece com você, o que acontece com você, acontece comigo. Não é que acontece, mexe comigo, mexe com você. É muito interessante, eu espero que você tenha entendido. Se você ficou com dúvidas sobre isso, pergunte nos comentários, tá bom? E vamos lá para a terceira verdade. A terceira verdade é sobre a tríade da evolução. Ajudar, estudar e trabalhar. Olha, precisamos evoluir. Enquanto a pessoa não escolhe evoluir, a pessoa sofre. E a pessoa, a mudança, ela tem que ser interna, ela não é externa. Bom, quando falamos em estudar, estudar sem cessar. Ninguém evolui sem estudar. Estudar é uma parte espiritual para se ter conhecimento. Sem conhecimento, ninguém chega lá. Quando você estuda também para ajudar, ter o conhecimento que você precisa para crescer espiritualmente aqui, porque a matéria é unida ao espiritual, tudo é uma coisa só. Outra verdade que falam, né, que o mestre Hélio ensina, quando você trabalha, você ajuda. Olha que coisa linda, né? As pessoas às vezes reclamam lá, tô trabalhando muito, colocam, porque todo trabalho é um fardo que precisamos trabalhar, né? Mas quando trabalhamos, ajudamos. É muito lindo isso. E quando você ajuda por si só, você paga karmas, você cria créditos, você evolui, né? Significa, então, que trabalhar, ajudar, estudar, você está fazendo os três, você está crescendo para a sua unificação com o todo, porque o caminho de volta para casa é esta unificação. E esta unificação, de acordo com o mestre Hélio, ela pode acontecer aqui na matéria, mas para isso nós precisamos abdicar, né, de hábitos, de pensamentos, de crenças, de ações. Nós precisamos estudar, ajudar e trabalhar.
Só quero fazer uma correção quando eu disse sobre o emaranhamento que o que acontece comigo acontece com você. Não, não é isso. Eu usei as palavras erradas. Eu quis dizer que o que acontece comigo a partir do momento que você está vendo os meus vídeos já está correlacionado indiretamente. Então, o que acontece comigo mexe com você e vice-versa. Se eu vir alguém ou algo, eu também vou estar emaranhada com aquela situação e o que acontecer com ele ou com aquela situação mexe comigo. É isso que eu disse. Independente da distância e independente se é diretamente ou indiretamente, independente se é presencial ou se é online, tá bom? Só esta correção. Obrigada. A quarta verdade é sobre a lei da polaridade, que é o terceiro princípio das leis herméticas universais, que consta até no livro O Kaivalho. Bom, e essas leis, elas devem ser obedecidas, né? E, inclusive, a primeira lei é dizendo que Deus é mente, né? Muito legal. Então, pessoal, a lei da polaridade, ela diz assim, tudo que é de natureza semelhante, então tem polaridades. Por exemplo, o ódio e o amor. Então são polaridades negativas e positivas. E até a gente aprende com o Buda. Siga o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, o caminho do ponto zero. Não é assim que a gente aprende? E como estão essas leis na nossa vida, né? A lei da polaridade, ela também está nas nossas ações, nos pensamentos, nos sentimentos. Bom, quando nós escolhemos um lado, quando nós temos uma opinião, nós já estamos polarizando. Agora, pensa bem, quando eu estou a favor ou contra aquela situação, quanto eu quero saber mais daquela situação. Tudo isso diz sobre a polarização, diz sobre o emaranhamento quântico e diz conforme você coloca seus sentimentos, coloca seus pensamentos, coloca sua intenção, tudo isso, você cria karmas. Então, nós temos que racionalizar. Eu sei que muitas vezes nós precisamos e queremos ser amor, somos amor, mas temos que racionalizar emanando luz para qualquer polaridade, emana luz para o ódio, para o amor, emana luz para todas as situações. Nós sabemos que o bem tem um lado, mas o que é o mal é a ausência do bem, porque tudo deve ser bom, entende? Então, racionaliza e só tenha uma intenção clara e boa e siga assim com a sua vida. Não se envolva nas situações que você ficou sabendo. A gente não deve se envolver e a gente não deve nem querer saber, né? Porque só o fato de eu ver, eu já estou ali minimamente emaranhado eternamente. Então, cuidado com quem você se envolve, cuidado para não polarizar pensamentos, para não polarizar ações, cuidado para não polarizar sentimentos. Tenha uma intenção racional, no equilíbrio, no ponto zero e siga com a sua vida. E a quinta verdade, que para mim é a mais grave e a pior, eu vou chamá-la de vida oculta. O que é vida oculta? É você esconder coisas, esconder algo de alguém. Quando você pratica esta ação, você adquire problemas. Já não basta os problemas que estamos emaranhados com pessoas que às vezes são externas a nós, às vezes são família, etc. Mas trabalho, pessoas do serviço também, etc. Mas esconder coisas, pessoal, os negativos dão risadas. Pior, eles provocam situações para você cair nelas. Pessoal, é assim.
Se você é Deus, se a sua mente é a mente de Deus, se Deus é você, se Deus é sua mente, é você que cria as suas situações, a sua realidade. Então, o que você está criando? Olha, os negativos, eles querem olhar para nós e ver transparência. Não tem uma passagem na Bíblia que diz assim, não há um justo sequer? Então, as pessoas vão para a igreja e continuam nas práticas ali ocultas. E tem pessoas que falam assim, não dá para não ter algo escondido. Todo mundo tem algo escondido. Não, não é assim. Não é todo mundo. Tem muita gente que tem vida digna, vida decente, vida transparente. Então, eu quero dizer que a mudança, ela começa interna. Como eu coloquei no post hoje, as nossas conquistas são internas. A nossa transformação é interna. Independe do outro, mas somos afetados pelo outro porque estamos emaranhados com ele. Mas temos que criar uma realidade de paz, de harmonia, de equilíbrio, não polarizarmos. Eu estou tentando vigiar para eu não cair na polaridade, sabe? Para sempre ir para o ponto zero, para o caminho do meio, para o ponto de equilíbrio que Buda ensina. Era isso, era este o meu recado. Estou muito feliz mesmo de estar aqui e um dia eu terei disciplina para ficar com vocês mais vezes e trazer vídeos até melhores com mais conhecimentos, tá bom? Porque eu quero estudar o resto da minha vida, eu quero evoluir, eu quero me unificar com o todo, porque eu quero voltar para casa, eu quero voltar de onde vim, porque somos só espíritos, estamos aqui, nós temos que passar, nós temos que vencer os testes. Vença os testes, pessoal. Aceite e vença os testes. Pessoal, um abraço a todos vocês e me aguardem que eu já tenho um próximo vídeo na ponta da agulha, tá bom? Um beijão e estou muito feliz pelo canal e por vocês estarem aqui comigo. Até mais!